Bom dia, pessoal. Vamos aqui agora começar a corrigir a correção dos nossos exercícios sobre radiciação de frações, ok, gente? Deixa eu arrumar aqui tudo certinho. Vamos lá. Começando pela questão 2, né? Foi que nós passamos. Vamos lá, organizar bem. Questão 2, item A. Nós vamos fazer raiz de 121 sobre 81. Bom, fazendo tecnicamente correto, ó, da maneira como nós aprendemos, nós vamos fazer raiz de 121 sobre raiz de 81. Ok? Até aqui nenhuma novidade. Então, raiz de 121 é 11. Raiz de 81 é 9. Nossa resposta aqui, então, é 9 sobre 11. Ok? Vamos colocar aqui, opa, é 11 sobre 9. Falei ao contrário, né? Na verdade, é 9, 11 sobre 9. Item B é a raiz de 169 sobre 625. Então, a gente faz primeiro o numerador, a raiz de 169, e depois a raiz de 625, que é o denominador, ok? A raiz de 169 é 13. E a raiz de 625 é 25. Então, a nossa resposta é 13 sobre 25 avos. Ok? Item C é raiz de 36 sobre 225. Então, a gente separa, faz primeiro a raiz de 36, que é o nosso numerador, e faz embaixo a raiz do 225, que é o nosso denominador. Raiz de 36 é 6, raiz de 225 é 15. Então, a nossa resposta é 6 sobre 15. O item D, o último item da questão 2, é raiz de 10.000. Deixa eu ver se eu coloquei certinho. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sobre 289. Então, nós fazemos a raiz de 1.000 sobre 289. Raiz de 1.000 é 100. Raiz, não coloquei aqui a raiz, de 289 é 17. Então, a resposta do item D é 100 sobre 17. Seguindo, galera, outra questão que eu pedi para vocês fazerem é a questão 6. Ó, questão 6, ela é 3/4 dividido sobre 5/9. Ok? Ó, então, pessoal, para a gente resolver essa questão, ó, vamos fazer direto. Ó. A gente repete aqui 3/4, inverte 5/9, fica 9 sobre 5. Te inverte ela e faz a multiplicação normal. Ó. Aí vai ficar 3 vezes 9, 27. 3 vezes 5, 20. Ok? Ó, divisão de fração. Mantemos a primeira, e invertemos a segunda. Aqui era 5/9, passou para 9/5. Fazemos a multiplicação. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 5, 20. Então, a resposta é 27 sobre 20. Ó, aqui é o item A. Seguindo, pessoal, outra questão que eu pedi para vocês fazerem era a questão 11. Ok? Vamos escrever aqui, questão 11. A questão 11, ela diz o seguinte, ó, seja A igual a 1 sobre raiz de 16 e B igual a 1 sobre raiz de 36, então A
vezes B é igual... Bom, a gente precisa fazer a multiplicação de A vezes B. Para isso, para fazer a multiplicação de A vezes B, a gente precisa fazer aqui o cálculo da radiciação de A e B. Vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro A. A é 1 sobre raiz de 16, vezes B, que é 1 sobre raiz de 36. Certo? Então, ó, A, que é 1 sobre raiz de 16, raiz de 16 é 4. Então, fica 1 sobre 4, 1 quarto, sobre 1 raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Então, fica 1 quarto vezes 1 sexto. 1 quarto vezes 1 sexto é igual a 1 sobre 24. Essa é a nossa resposta, 1/24. Pessoal, outra questão que eu passei para vocês foi a questão 14, tá? Vamos escrever aqui, deixa eu ajustar aqui a folha, ó. Foi a questão 14, que ela é a seguinte. Ela é 1 que está sobre a raiz cúbica de 7 mais raiz de 400 ao quadrado. Ó, pessoal, que questão legal, ó. Que a gente vai trabalhar várias técnicas matemáticas que a gente vem aprendendo durante o ano. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. Isso aqui é bem mais fácil do que parece. Ó, vamos lá, colocamos um 1 aqui em cima e começamos escrevendo a raiz. Vamos começar a resolver a raiz de dentro para fora. Então fica raiz cúbica de 7 mais raiz de 400, ok? Isso aqui já estava aqui, mas eu repeti só para a gente não perder o nosso pensamento. Então vamos lá, começando a resolver, fica 1 sobre raiz cúbica de 7 mais, agora a gente resolve a raiz de 400. A raiz de 400, pessoal, então, a raiz de 400, ela é 20. Então vai ficar raiz cúbica de 7 mais 20. Então, seguindo nossos cálculos, fica 1 sobre raiz cúbica de 7 mais 20, 27. Isso é igual. Resolvendo a raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, ó, nossa resposta é 1/3. Pessoal, ó, vamos só pensar aqui, ó, a gente começou primeiro resolvendo a raiz de dentro, nós resolvemos primeiro a raiz de 400, com o resultado da raiz de 400 nós somamos com essa raiz aqui de fora, que era o 7, ó, com essa aqui de fora, que é o 7, raiz de 400 é 20, 20 mais 7, 27, então a raiz cúbica de 27 é 3, ok? Assim foi a questão 14. A outra questão que eu passei também foi a 15, tá? Vamos escrever ela aqui embaixo. Questão 15, vamos começar pelo item A. O item A é raiz quarta de A sobre 16 igual a 1 sobre B. Ok, galera? Ó, a gente aqui precisa saber quem é A e quem é B, ok? Então vamos lá, vamos começar a resolver ela com calma. É uma questão que parece difícil, mas a gente vai ver, quando a gente começar a resolver, ver que ela não é tão difícil assim quanto parece, tá? Então a gente vai começar, ó, vai seguindo aqui. Vamos fazer primeiro a raiz quarta de A sobre a raiz quarta de 16, que é igual a 1 sobre B. A gente precisa descobrir quem é A e quem é B, ok? Então vamos lá. A gente já pode associar direto aqui a 1, ó, porque esse é igual a esse. Mas vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouco. Vamos fazer primeiro a raiz, ó. Raiz quarta de A. Raiz quarta de 16, pessoal, ó. Raiz quarta de 16 é igual a 2. 1 sobre B. Ok? Então, gente, ó, a gente já pode
fazer a nossa associação. Por quê? A gente pode falar que, como aqui está dizendo ó, que é igual a 1 e aqui é igual a b, que essa fração é igual a essa, então eu posso dizer que em cima é 1. Vamos ver se em cima, se a for igual a 1, o que vai acontecer? Ó, se a for 1, a raiz quarta de 1 sobre 2, que a gente descobriu que a raiz quarta de 16 é 2, ó, é igual a 1 sobre b. Raiz quarta de 1 é igual a 1 mesmo, então fica 1 meio igual a 1 sobre b. Certo? Então eu descobri que a é igual a 1 e b é igual a 2. Uma associação direta, porque ele está dizendo ó, que aqui, vamos colocar aqui, que a raiz quarta de a sobre 16 é igual a 1 sobre b. Eu descobri que que a raiz quarta de 16 vale 2, ó. Então b vale 2. E logo, se b é igual a 2, logo aqui em cima, ó, a vai ser igual a 1. E vocês podem ver que se a gente colocar 1 na raiz quarta, vai continuar sendo 1. Então procede esse valor da matemática. Vamos para o item B. O item B tem um erro de digitação, tá, pessoal? Da questão. Então a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para resolver, mas também não é difícil, não. É só um erro que na hora de digitar lá o pessoal errou. Vamos lá. É 2/3 elevado ao quadrado. A gente põe colchete aqui, porque ele está multiplicando por A. Aqui, vocês podem ver que a questão pede para achar A e B. Mas aqui, nesse caso, ó, ele coloca A e A. Então, eu entendo que um desses dois números aqui vai ser B, ok? Um desses dois números vai ser igual a B. Então, vamos lá, gente. Vamos tentar resolver isso. Vamos fazer da seguinte maneira, ó. Vamos começar fazendo a potência, ó. 2 elevado ao quadrado, ó, porque aqui está levando a potência. E 3 elevado ao quadrado, ó. Certo? Que igual a A sobre 16 sobre A. Ok? Vamos lá, seguindo. Eu sei que 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. Vezes esse aqui que eu não sei qual é, igual a 16 sobre A. Ok? Gente, multiplicação de fração, ó. Eu multiplico direto. Então, o que eu faço? Eu faço 4 vezes A igual a 16. Então, eu tenho A é igual a 16 sobre 4. Então, A é igual a 4. Se A é igual a 4, ó, eu já faço a associação direta aqui, ó. Faço 9 igual a A. Só que, se eu chamei esse aqui de A, eu vou chamar esse 9 de B, tá, pessoal? Só porque no livro tem um erro de digitação. Então, a gente não consegue saber quem é A, quem é B. Como eu já chamei esse primeiro aqui de A, eu vou chamar esse primeiro de B. Então, B é igual a 9. Para fechar nossa lista, pessoal, vamos fazer a questão 19, que foi a última questão que eu passei para vocês. Ó, a questão 19 é parecidíssima com a questão 14. É a questão que eu gosto de colocar para vocês em teste e prova, essa questão 19 e 14, porque elas trabalham com vários conhecimentos que a gente foi adquirindo durante o ano em matemática, tá? Então, atenção a elas. Ó, vamos lá. Questão 19 é o seguinte, 1/2 vezes 2/3 vezes 3/4, tudo elevado à quinta potência. É a raiz de 1/2 vezes 3/4 vezes 2/3 vezes 3/4 elevado à quinta potência. Então vamos lá, gente. É a questão que parece difícil, mas quando a gente começa a resolver, a gente começa a ver que ela é fácil. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui é resolver que está entre os parênteses, tá? Então vamos lá, a gente repete a raiz, ó, e vamos fazer a multiplicação. Multiplicação de fração, a gente multiplica a fração, ó. Multiplica direto, tanto o numerador quanto o denominador. Então, em cima vai ficar 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 6, sobre 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 24. Ó, tudo isso aqui, ó,
está sendo elevado à quinta potência. Certo, gente? Ó, então vamos lá, não vamos nos perder não. Ó, a gente primeiro fez a multiplicação, achamos 6 sobre 24. Depois a gente precisa elevar essa potência aqui. Só que é o seguinte, ó, essa fração aqui, ó, que a gente chegou nela, de 6 sobre 24, a gente não pode reduzir, a gente não pode simplificar ela. Ó, vamos começar simplificando ela por 2, dividindo por 2 em cima, por 2 embaixo. Ó, dividindo por 2 em cima, vai ficar 3. Vamos manter o parênteses, porque do lado de fora tem uma potência, sobre 12, ó, sendo elevado à quinta potência, ó. Pessoal, a gente ainda pode simplificar ela mais ainda, dá para simplificar por 3, ó. A gente consegue dividir por 3 em cima, ó. E por 3 aqui embaixo, ó. Não esquecendo o parênteses, porque aqui fora tem uma quinta potência. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então fica 1 quarto elevado à quinta potência. Agora sim, nós vamos elevar a potência. Ó, primeiro, ó, nós fizemos a multiplicação. Encontramos 6 sobre 24. Depois começamos a simplificar. Simplificamos, dividimos primeiro por 2 e depois por 3. Ó, encontramos 3 dozeavos, depois dividimos por 3. Ah, professor, eu dividi direto por 6. Beleza. Quem souber pode fazer direto. Quem tiver um pouquinho mais de dificuldade pode dividir por 2 e depois dividir por 3, que vai dar no mesmo. Mas quem consegue fazer direto pode fazer. Ó, agora a gente tem que fazer o quê? A potência. Ó. Vamos manter a raiz, fazer 1 elevado a 5 e 4 elevado a 5. 1 elevado a 5 é 1 e 4 elevado a 5 é 10.024, ok? 10.024 é a raiz de 32, então a resposta é 1 sobre 32. Ok, pessoal? Ó, a questão parece que é bem difícil, né? Mas quando a gente começa a aplicar nossos conhecimentos matemáticos, ela não fica tão difícil assim, ó. Primeiro a gente resolveu o que está dentro dos parênteses. A gente fez a multiplicação. Encontramos 6 sobre 24 avos. Começamos a fazer a simplificação. Dividimos por 2, achamos 3 dozeavos. Depois dividimos por 3, achamos 1 quarto. Depois que a gente achou 1 quarto, que a gente viu que a fração não tinha como simplificar mais, que a gente foi, ó, fazer a potência, da questão. Achamos aqui 1 sobre 1024. Aí depois fomos extrair a raiz, ó. Primeiro a gente extraiu a raiz de 1 é 1, raiz de 1024 é 32. Então a nossa resposta foi 1 sobre 32. Ok, pessoal? Um grande abraço para todos, até a próxima.